noite! Quanto tempo! Que incrível estarmos aqui novamente juntinhas e juntinhos com um papo interessante aqui no Instagram, hein? Quanto tempo! Vamos lá, vamos iniciando, aguardando aqui a nossa maravilhosa convidada de hoje chegar. Boa noite, Kelly, tudo bem? Fico feliz de tê-la aqui, de verdade. É com muito carinho que eu recebo sua presença nesse momento. Estou aguardando a nossa convidada. E aí já vou considerando para vocês que quem está chegando aqui nesse momento, iniciando o nosso papo e já foi entrando, já peço para você dar aquela ajuda e aí enviando para todo mundo, para os nossos amigos da enfermagem, lembrando a eles que está começando mais uma live importante sobre empoderamento, sobre empreendedorismo, sobre possibilidades, sobre novidades, inovações, que é o nome mais bonito, né? Sobre possibilidades, né? Condições novas de fazer algo diferente. E aí, para você que é da enfermagem, está um pouquinho cansado da condição de trabalho, creio que vale muito a pena. Boa noite, doutora Luciana Capello. Que maravilha tê-la aqui. Boa noite. Muito feliz em vê-la aqui na nossa live dessa noite. Boa noite também pro _enfermeiro. Adoro quando tem gente nova chegando por aqui. Já peço uma ajuda novamente para vocês que estão chegando, enquanto a gente aguarda a nossa convidada chegar daqui a pouquinho. Bota aí nessa gaivota, nessa asa delta e compartilha com seus principais colegas da enfermagem a nossa live de hoje, que é uma live muito especial. Lembrando para quem está chegando aqui pela primeira vez, não acompanha os nossos trabalhos por aqui, saiba que eu sou extremamente carente aqui na internet, nas minhas mídias sociais, principalmente eu sou apaixonada por coraçõezinhos. Então vocês estão vendo o coraçãozinho subindo aí? Pois é, eu adoro coraçõezinhos, então larga o dedo no coraçãozinho todas as vezes que vocês acharem interessante algum tipo de papo, algum assunto, alguma palavra. E mais do que isso, os coraçõezinhos representam engajamento. E aí a inteligência artificial que comanda o Instagram entende que a gente está conversando sobre algo realmente importante. Então, para você que quer fazer a diferença na enfermagem, quer ajudar as pessoas que estão trabalhando com as mídias sociais nesse momento, largar o dedo no coraçãozinho já é uma grande contribuição para fazer com que os seus colegas se destaquem e mais pessoas recebam conteúdo relevante na internet, tá bom? Já vou avisando aqui para você que está chegando, fique muito à vontade de já colocar perguntas. O papo de hoje é sobre empreendedorismo na enfermagem, então vale bastante a pena a gente colocar aqui as principais perguntas. Então, até a nossa convidada chegar, se vocês quiserem já ir adiantando e colocando as perguntas para a gente otimizar tempo, é bem mais interessante. Boa noite, Clóvis, meu grande amigo de mentoria. Que bom que você está aqui. Eu desejo mais sucesso ainda e que esse novo momento traga as avalanches de bênção e bastante lucro para sua empresa. Tem aqui bastante gente nova, legal. Não sei quem é essa pessoa, mas o finalzinho DF. Se puder colocar aqui de onde você é, eu vou ficar bastante feliz, tá? E aí, tô aqui no aguardo da nossa convidada. Estou a chamar daqui a pouquinho. E quero que vocês já coloquem aqui pra mim. Quem já empreende na enfermagem, o que despertou você a empreender na enfermagem? E isso faz toda a diferença quando a gente está conversando e pensando em novas possibilidades. Oi, boa noite. FR, não... Ah, sim, de Brasília DF. Maravilha. Oi, Clóvis, com certeza, é só gratidão na nossa vida, né? Que bom.
Dai maravilhosa! Olha só, Dai Teixeira, o canal dela aqui, a página dela no Instagram tem crescido muito. E eu confesso que as suas frases, os seus posts têm me representado absurdamente. Então, Dai, continue com o seu trabalho, que eu estou muito feliz de ver enfermeiras cada vez mais engajadas em fazer a diferença. E o empoderamento, que é a área que eu mais gosto de falar. E aí fica maravilhoso a gente ter mais colegas falando sobre isso. Eu estou muito apaixonada por ver tantos enfermeiros se levantando e fazendo a diferença. Isso sim é um movimento de valorização, isso sim é um movimento de empoderamento. E eu estou muito contente que a internet tenha despertado grandes gigantes da enfermagem. Boa noite, Mariana Portes. Dai, é real, é verdadeiro. Ah, Francisca, o nome dela é Francisca. Maravilha. Maravilha. Gente, deixa eu saber então, enquanto a gente aguarda aqui a nossa maravilhosa, de onde vocês falam. Algumas pessoas eu já conheço, acompanham aqui o nosso canal há um tempo, mas eu gostaria de saber da onde vocês são. Professor Laércio maravilhoso entrou na live. Ai, que delícia. Um cara que eu admiro demais, 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 demais. O outro que tem um grande trabalho e uma grande ferramenta de empoderamento profissional é o professor Laércio. Também quem não conhece a página dele, eu já adianto aqui que ele tem muito conteúdo top, cursos incríveis. E você, enfermeiro que tem vontade de fazer a diferença, cola com esse cara aí, ó, Laércio Neves, que ele é top. Beijo, professor. Mariana de Serra, no Espírito Santo. Ai, gente, eu estou saindo das fronteiras do Rio de Janeiro, chegando no Espírito Santo, São Paulo, Distrito Federal. Ai, eu fico tão feliz de saber que eu estou ajudando e que algo conecta a gente por você estar aqui me ouvindo. Então vamos lá, tô vendo que tem bastante enfermeiro empoderado, bastante enfermeira empoderada. E já adianto para todas e para todos que estamos aguardando a nossa convidada. Vou pedir um segundo enquanto eu retorno aqui. Retornando. Todos me veem e me ouvem bem? Dá um sinalzinho, manda coraçãozinho para eu saber que agora é para valer. Como estamos? Manda coraçãozinho se vocês me veem e me ouvem bem, porque a nossa convidada maravilhosa chegou. E sem mais delongas, peço desculpas aqui pela nossa falha de conexão, mas foi para atender uma chamada, então fica travado. Espero que eu tenha ficado numa tela bacana. Ótimo, todo mundo está aqui já sinalizando. Então, a enfermeira Alcione Abreu. E para quem não conhece ela, foi intitulada nossa Nursing Now aqui do Brasil. Admiro demais essa mulher, gente linda! Ah, até parece! Maravilhosa! Boa noite! Oi, boa noite. Eu escolhi um filtro aqui bem bonito para ficar também aqui. Ai, de Ai, princesa? adorei! Ah, não, de princesa não. Eu escolhi um filtro aqui para ficar bem bonita para vocês aqui. Não tem um filtro legal, gente? Aqui, eu acho que deixa eu ver aqui. Você já é linda, Alcione! Ah, não, não. Achei aqui um Elegantérrima! filtro. Ah, Perfeita! então tá bom. Amore, eu vou fazer as Hum, honras de então tá deixá-la bom. se apresentar. Para quem não conhece você, que acredito que seja um pouco difícil não conhecer, doutora Alcione Abreu, enfermeira super empoderada, minha personificação de enfermeira empoderada hoje, Ah, para a gente não ser injusto, mas com certeza você representa muito para as enfermeiras cariocas, principalmente. Então, se apresente, por favor. então tá joia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, de poder estar aqui hoje, né, nessa quinta, né? Quinta. Quinta-feira. Quinta-feira, já até perdi o tempo, né? Essa semana foi bem, bem conturbada. Eu sou Alcione Abreu, sou enfermeira, trabalho com enfermagem dermatológica já há algum tempo.
Também sou professora de enfermagem. Hoje estou no curso de enfermagem da Unirio, né? Sou professora da faculdade Alfredo Pinto, da escola Alfredo Pinto, né? Então, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Fiz meu mestrado e meu doutorado na UF, na Federal Fluminense. Então, toda a minha vida acadêmica, cuidei, sempre pensei em trabalhar com feridas. Então, a minha vida sempre foi ligada à enfermagem dermatológica. Então é isso, sempre pensei, hoje eu penso, respiro, e cuido sempre de pacientes com feridas, então sempre tenho essa veia empoderada na área de enfermagem dermatológica. Sensacional. Para quem não conhecia você, acho que foi devidamente apresentada com essa trajetória acadêmica incrível, extremamente louvável, uma mulher tão jovem e super antenada. Mas mais do que isso, acho que o nosso grupo hoje tem uma necessidade e muita sede de saber sobre empreendedorismo. E você Uhum. foi uma das pioneiras no empreendedorismo brasileiro também. Então, o Sim, que eu acho você que dentro mais da própria da área de enfermagem dermatológica, eu acho que assim, foi uma das áreas que eu comecei trabalhando, né? Acho que aqui no Rio, sim. E aí conta pra gente como que te despertou essa necessidade de empreender, porque você atende e faz consultorias, é polivalente no sentido de oportunizar aí o seu talento para outras pessoas. Então conta pra gente o que te despertou para empreender antes da gente entrar na sua área de especialização. É bom falar que empreender é um leque muito grande, né? Que a enfermagem não sai da faculdade pensando que o enfermeiro ele pode ser autônomo, né? Então, assim, tem uma área muito grande e um percurso muito grande para se percorrer dentro da área. Então, assim, eu acho que eu trabalho muito isso dentro da graduação, hoje como professora, eu trabalho muito isso dentro da graduação e mostro as ferramentas dentro da graduação e no meu discurso, dentro do campo de estágio, enfim, as vertentes do empreendedorismo. Eu acho que eu abordo muito nisso durante as minhas falas, durante as minhas aulas. Eu acho que eu já começo trabalhando isso na cabeça deles dentro da graduação, coisa que eu não aprendi na graduação e coisas que eu vejo também que a própria pós-graduação não depende também da pós-graduação, mesmo muitas pós-graduações. Por exemplo, isso já há 2, 3 anos atrás, 4 anos atrás, que algumas pós-graduações que poderiam estar incentivando muito mais o enfermeiro, inclusive pós-graduações, assim, enfermagem dermatológica, enfermagem. Eu falo mais da pós que eu já participei mais, né? Por exemplo, a pós de enfermagem dermatológica, eu não percebia que os alunos saíam com essa vertente de empreendedorismo, de focado em ter seu próprio consultório, em atendimento em domicílio, não. Eu percebi que o enfermeiro, ele fazia pós-graduação, mas não tinha noção nenhuma de prescrição, que ele poderia prescrever seu próprio curativo, que ele trabalhava para fazer a consulta de enfermagem, na prescrição de enfermagem, na prescrição de cuidado de enfermagem, na realização do processo de enfermagem, na sistematização do cuidado do paciente com feridas. Eu não via essa identificação do paciente. E aí, há 4 anos atrás, mais ou menos, quando eu era mais ativa, porque antes de ser funcionária pública, eu era muito mais militante. Não é que eu era mais. Hoje eu sou militante, mas eu atuava muito mais no mercado de trabalho de pós-graduação, enfim, já fui coordenadora de uma pós-graduação, enfim. E aí eu cheguei numa pós-graduação no último dia de aula, e aí o aluno falou para mim assim: mas eu posso prescrever produtos para curativos? Eu falei: meu Deus, está no último dia de aula de uma pós-graduação, onde você
faz pós-graduação para fazer, para ser enfermeiro especialista em cuidados pré-curativos, né? Enfim, você não sabe disso, não entendeu a sua função, então é bem específico, né? Então, e aí eu vi, e aí teve uma outra aula que eu falei sobre tipo, não era uma aula de empreendedorismo, e aí eu encaixava essas vertentes, ele falava, nossa, meu Deus, hoje é meu último dia de aula e você me apresentou essa noção, que bom, né? Então, às vezes era uma aula que era de consultório de enfermagem, mas não se encaixava o empreendedorismo dentro dessa aula. Era uma aula de consultório, mas não mostrava as vertentes, porque não é só ter consultório. Às vezes a pessoa não tem dinheiro para montar o seu próprio consultório agora, nesse momento, mas ele pode ir empreendendo de certas formas para depois, porque o consultório muitas vezes tem que ter um giro, né? Um giro financeiro para até ter consultório, né? E para depois. Então, você tem que fazer muitos cursos no Sebrae, né? Então, você tem que, às vezes, eu indicava vários cursos para as pessoas irem fazendo, para os enfermeiros irem fazendo, para depois, às vezes, é um tiro no pé começar direto com o consultório, porque é muito caro. Às vezes, você pode alugar salas compartilhadas, pega você e seu amigo, aluga uma sala terça e quinta, e já existem salas compartilhadas, né? Então, você vai só alugar o dia. Então, começa pequeno para depois pensar grande. Então, tem várias assim nuances. E aí, ou, por exemplo, sai de uma pós-graduação e não sabe, às vezes, tem que fazer, às vezes, cursos de laser, fazer outros cursos para poder complementar a sua assistência, oferecer outros cursos para o seu paciente, para o seu cliente, né? Então, assim, às vezes não é só fazer o curativo. Então, o diferencial do enfermeiro para qualquer outro paciente ou qualquer outro profissional de saúde que faça consulta, é a consulta de enfermagem para fazer curativo. Fazer curativo vai ser muitas vezes o acompanhante do paciente, ele faz curativo, ele vai lá e troca a bandagem lá e pronto. Agora, fazer a consulta de enfermagem é muito diferenciado, né? Então, é você abrir os olhos do enfermeiro para ele fazer entender essa diferença, né? Então, assim, outra coisa que eu trabalho, a prescrição da pele íntegra, né? Quando você enxergar a função do enfermeiro, entender que a gente também tem que olhar para a pele íntegra. Então, a gente prescreve sabonete, a gente prescreve hidratante, a gente prescreve creme barreira, a gente prescreve protetor solar. Então, muitas vezes, o paciente, você chega para fazer uma consulta de enfermagem, olha, o paciente não tem ferida, tchau. Não, não é bem assim. Você vai fazer consulta, né? Então, você olha muitas vezes a pele, então, uma pele frágil que vai abrir ferida, né? Então, assim, e aí as pessoas, mas eu cheguei lá, o paciente não tinha feridas, e aí eu fui e voltei para casa. Não, é assim, você tem que entender que isso é super importante, que aí sim que a família vai entender o quanto a função do enfermeiro é importante para a prevenção e você vai olhar o todo. E aí você vai ver, às vezes, que ele tem risco de queda, e aí cria esses diagnósticos de enfermagem, né? Então, você vai avaliar a medicação, você vai avaliar os exames laboratoriais, então você vai pensar os possíveis problemas que essa família tem, né? Então, assim, e aí esse paciente, ele vai ser seu cliente, ele vai ser seu paciente, assim como você queira chamar, para sempre. Então, esse é seu diferencial. Então, quanto você vai querer ficar só fazendo o curativo e lá trocar o básico, né? Ou então querendo só saber o máximo, né? Eu quero só saber aqueles curativos mais caros. Muitas vezes o enfermeiro só quer saber as terapias mais caras, mas não sabe muitas vezes avaliar a pele, não sabe a diferença dos tecidos, não sabe entender aquela pele, né? Como eu vou fazer para prevenir que aquilo vire um curativo pior, né? Não sabe conversar com a família, não tem paciência de ouvir. Então, quantas vezes eu já cheguei uma família, quando eu fazia consulta, né? Porque eu comecei lá atrás, vão fazer 10 anos de formada, e quando de formação, né, que me formei na UF, então eu comecei empreendendo assim que eu me formei, porque e aí vou contar a história de empreendedorismo, e eu comecei a identificar isso porque eu sempre gostei muito de feridas e pele, e eu fui me identificando, e aí eu já saí da faculdade, já migrando para o mestrado,
E aí eu sempre pesquisei feridas e pele, só que o meu público era muito SUS, né? E aí logo que eu saí, eu fui trabalhar, eu passei no concurso, então eu fui para trabalhar no hospital público, e aí eu fui para a clínica médica, e lá na clínica médica peguei muita experiência de paciente com lesão por pressão, parte cirúrgica, enfim. E no mestrado eu fazia um mestrado com lesões de membros inferiores. Então eu tinha duas vivências, ambulatório e no hospital, com a parte de hospitalar, sempre trabalhando com lesões. Logo acima, quando a minha gestora do hospital descobriu que eu fazia mestrado em feridas, me colocou para a comissão de curativos. E aí fui aprendendo a parte de gestão, enfim. Então desenvolvi, fiquei 4 anos como comissão de curativos, coordenando pesquisa lá no ambiente hospitalar. Então fui para parte de organização, gestão, enfim. Aí terminei o mestrado, e aí eu falei assim, queria ir para o doutorado, fiquei 1 ano sem trabalho, assim, sem essa parte, esperando o doutorado. Falei assim, eu preciso trabalhar com isso. Como que eu vou fazer? Preciso, sendo que eu sempre tive uma clientela do SUS. O SUS, a gente sabe que é uma clientela muito pobre, que muitas vezes não tem um dinheiro para te pagar a consulta, enfim. E eu moro em Niterói, que todo mundo sabe que Niterói é muito idoso, é uma clientela que eu imaginei. Falei, olha, aqui que eu vou trabalhar, aqui que eu vou conhecer. E aí eu tinha muitos médicos em Niterói, no hospital em Niterói, que era o hospital universitário, que atendia nos consultórios. E aí eles já conheciam meu trabalho lá no hospital, e aí eu falava com ele, olha, eu estou terminando o mestrado, eu vou ficar 1 ano de janela esperando o doutorado abrir, porque na UF não tinha doutorado, ia ser o ano que vem. E eles, olha, eu acho que eu vou começar a atender em domicílio, você pode me indicar paciente? Lógico, Alcione, eu vou te indicar, porque eu atendo numa vascular, não sei aonde, não sei o quê. E aí começou a indicação, eu fiz um cartão e eles indicavam os pacientes particulares deles das clínicas. E aí eu ia em clínica cirúrgica, aquelas casas cirúrgicas que vendem material cirúrgico, ia na porta e ficava esperando os idosos irem comprar os materiais para feridas. E aí eu ficava no balcão. E aí eu percebia, e aí olha como que eu sou empreendedora à frente do tempo. Eu ficava assim, olhando o balcão, e eu percebia que eles chegavam ali sem noção nenhuma de que comprar, e eu ficava assim, oi, tudo bem, eu sou enfermeira. Ele falava assim, nossa, eu tô com uma ferida, alguém em casa tem uma ferida. Eu falei, olha, eu sou fulano, toma meu cartãozinho se você precisar de alguma ajuda. E aí eu ajudava ele a comprar o produto ali, porque às vezes ele ia comprar alguma coisa que não tinha nem noção. E aí eu ajudava, ele, nossa, muito obrigada pela ajuda, acho que eu vou te. Aí ele me ligava, entendeu? E Claro. aí, lógico, era uma consulta ali gratuita, Agradecimento total. agradecimento. E aí a pessoa lá do balcão via que eu ajudava ela a vender, porque às vezes ele comprava até mais de alguma coisa, comprava um hidratante, porque eu estava indicando, e a pessoa começou a me indicar. A própria dona do estabelecimento viu o meu trabalho, viu que eu era uma pessoa que eu estava muito precisando, né, de trabalho, viu que eu era uma mestre em feridas, enfim, tal. E eu também indicava muitas pessoas para comprar lá depois. Ficou um feedback, né? E aí ela me indicava e começou. E aí eu fiz a minha clientela toda ali. E ele começou, eu nunca tive vergonha de trabalhar. Hoje a gente sabe que as redes, naquela época, isso já há quase 10 anos atrás, não existia rede social. Era praticamente o Facebook, que não tinha esse alcance que a gente tem hoje, né? E hoje a gente tem as redes sociais, que tem uma abrangência muito grande. Se eu tivesse rede social, talvez eu tinha conseguido amplamente, mas eu fui com o meu trabalho, com o meu cartão. E até hoje, esse meu cartão tinha o Orkut, como o Fred estava falando, e é verdade, tinha o Orkut. E até hoje, acho que o Facebook, eu acho que eu nem. Era um Facebook que eu nem sei como funcionava, acho que eu nem tinha Facebook, assim. E até hoje, muito sem meu cartão. Até hoje, sabe? E às vezes eles me ligam até hoje e mostra o cartão, porque o idoso, eles gostam disso. Eu lembro que eu fazia uma letra maior, sabe? Com
como é que fala? Com uma letra que eles enxergam, para eles enxergar Com a caixa maior, alta. uma caixa alta, com um brilho diferente, sabe? Então, assim, e até hoje eles guardam muitos, assim, e um indicava para o outro, que indicava. Foi uma coisa bem interessante, sabe? Então, assim, foi esse. Então, assim, quando você faz um bom trabalho, isso viraliza de uma forma, né? Igual hoje em dia viraliza nas redes sociais. Então, eu tive muito reconhecimento de muitos pacientes que hoje me seguem nas redes sociais, me seguem hoje, né? Os netos, enfim, né? A gente tem esse contato. Muitos já faleceram porque já eram muitos idosos. Não foi um falecimento por conta da ferida, foram por conta das doenças que eram associadas. E assim, pelo meu próprio trabalho, porque muitos, assim, muito engraçado que muitos, assim, eles reconheciam pelo meu trabalho mesmo, por sentar, por realizar a consulta de enfermagem, né? A demanda que eu tinha mesmo por falta de construir o processo de enfermagem. Muitos, assim, eles reclamavam por essa falta mesmo de ouvir, de ser enfermeiro, assim. Eu percebo que muitos falavam assim, nossa, a outra enfermeira ou outro enfermeiro nem chegavam, não lavavam as mãos, não colocavam um jaleco, né? Não sentava, não perguntava o que eu estava sentindo, né? Então, assim, esse vínculo é muito importante. Eu recebi agora vários me ligavam, me mandam o WhatsApp, porque o telefone virou o WhatsApp, né? Na pandemia, com medo de sair, tirar dúvida. Até hoje tem esse cuidado, com vínculo, com medo, tirei dúvidas, enfim. Né? Então, muitos daquela época ainda, que agora estão mais idosos, e aí tem outras complicações agora que não são nem relacionadas, às vezes, da pele, problema relacionado à parte mesmo de função urinária, enfim, estão medo, Comorbidades da idade. comorbidades da idade, tô com medo de ir ao hospital, o que você acha que eu devo? Olha bem, por confiar na parte mesmo da enfermeira, isso é muito legal, né? E aí chega outra vez, engraçado, parte de dermatite, de contato, e aí ela é uma esposa de um senhor que já faleceu, e aí ela virou e falou assim: tô usando muito detergente, será que é o detergente? Então, uma orientação, coisas assim. Então, é bem interessante esse vínculo, né? E ela, quero te perguntar primeiro, antes de eu buscar uma outra ajuda. Então, isso é muito valioso para você ver uma coisa que é de lá atrás e as pessoas criam esse vínculo de responsabilidade, de carinho, com uma orientação que eu fiz de pele, né? De prevenção, enfim. Então, isso não paga, né, assim, essa orientação. Então, é muito Eu importante. acredito, desculpa te cortar, Não, Alcione, mas pode essa falar. fala foi muito, muito importante, porque muitos dos nossos colegas, às vezes, sentem essa necessidade de ser reconhecida, valorizada e ter essa satisfação profissional que eu percebo que o ato de empreender traz para a gente. A gente acaba se tornando uma referência para os nossos pacientes ou clientes, como queira Uhum. chamar, e essas pessoas realmente confiam quando você estabelece esse vínculo importante, como você mesma citou. Então, eu penso que o empreender para a nossa profissão vai ser a grande alavanca de uma enfermagem realmente empoderada, de uma enfermagem realmente diferenciada, de fazer valer todo o nosso conhecimento para as pessoas que vão vir aí buscar os nossos cuidados, né? E aí, já que você me deu essa brecha, e você já citou aí como que foi esse seu início, então já adianto aqui mais uma vez que o meu respeito, o meu carinho e minha admiração por você agora só aumentou por saber que Uhum. você ficava aí nessa sua transição de carreira que na maioria das vezes é muito desafiadora. E aí, como Uhum. você já colocou pra gente, eu queria saber quais foram os maiores desafios desse início, dessa transição mesmo de estar dentro de um consultório, ou né, ali no atendimento direto com o seu paciente, mas já desconectada, colocando assim, da Uhum. assistência formal que a gente tem à beira-leito. Uhum. Olha, eu acho que desafio que eu tive, eu não encarei como desafio, até porque eu não conhecia
esse impacto das redes sociais até então. Eu acho que hoje é um pouco mais fácil para as pessoas começarem. Eu acho que se eu tivesse essa mesma oportunidade que eu tive hoje, que as pessoas têm hoje, com a garra que eu tive, que eu tinha, né, lá atrás, eu acho assim que eu tinha voado muito mais, né? Eu acho que eu sempre fui muito corajosa, e muito vendedora, porque isso é meu, né? Eu sempre fui muito vendedora, muito corajosa. Eu sempre. A minha família é uma família de comerciantes, meus pais, meu pai, meu irmão, enfim, e de professores, né? Minha mãe é professora, a minha irmã é professora, meu pai é vendedor, né? Foi comerciante, sempre foi vendedor, né? E meu irmão é vendedor. Então, acho que foi, né, a mistura, enfim. Então, acho que casou. Então, assim, eu sempre fui muito determinada e de querer, sabe, de encaixar. Tipo, eu não entendia aquela coisa, não, enfermagem não pode fazer isso, enfermagem. Eu falei, não, mas se o meu conselho, né, se como meu conselho federal diz que eu posso, e eu enxergo, lógico, fazendo dentro da parte ética, e pode, e eu sempre aprendi, eu via esse exemplo dentro da minha universidade, um consultório. A gente tinha um consultório, a gente tinha um ambulatório onde exercia consulta de enfermagem. Eu sempre aprendi muito dentro de uma faculdade federal. Então, desde o quarto período, eu aprendi a exercer a consulta de enfermagem. Então, a consulta de enfermagem, né, com o paciente com foco na dermatologia. Então, eu sempre sabia, eu falei, eu quero fazer isso, né? E eu sempre trouxe a parte do ensino junto comigo, por ser também um hospital de ensino, né? Então, eu acho que se eu tivesse a internet, as redes sociais, o que a gente tem hoje, o YouTube e tal, assim, bombando, lógico, acho que até existia, mas eu não tinha isso nas minhas mãos. E hoje, né? E hoje em dia, eu vejo que, como, né, talvez no ensino, enfim, como professora, tá? Como professora de universidade, enfim, pública, eu ainda vejo um certo preconceito para quem quer, para esse lado de entender, né, que as redes sociais, para ensino, para focar por esse lado de entender a parte de ensinar usando as redes sociais também um pouco de preconceito. Eu vejo também esse lado. Eu acho que a gente ainda tem que melhorar um pouco esse lado. Eu ainda vejo que as pessoas ainda enxergam um pouco de blogueiragem, enfim, não como um trabalho, né? Então dá muito trabalho produzir vídeo, dá muito trabalho produzir conteúdo, né? Então, assim, dá muito trabalho produzir conteúdo para Instagram, então você produzir um conteúdo de informação. Então, não é um conteúdo tipo, que você pega na internet, faz um print e posta, né? Então, você lê muita coisa, você produz, enfim. Então, é isso, né? Então, você tem que ponderar muitas coisas. Então, é isso. Mas eu acho assim, para consultório hoje tem um lado também de que tem um preconceito também para quem hoje sai da faculdade e quer também montar um consultório e quer empreender, né? De as pessoas enxergarem que não vai dar certo também, porque está enraizado que o enfermeiro tem que ir para ambiente hospitalar ou para atenção básica, né? Então tem muito. E quem sai fora disso é taxado de que não vai dar certo e que porque o enfermeiro não pode ser autônomo. Todos os outros profissionais podem ser, exceto o enfermeiro, né? Então, porque ainda está enraizado naquela parte de profissão, né? Na nossa história da enfermagem, né? Então, a gente tem essas nuances aí. E quem sai um pouquinho fora, aí isso aí, quem sai um pouquinho fora, independente se está na graduação, que saiu da graduação, ou quem saiu, está na residência, ou quem está dentro da própria universidade, ainda sofre um pouquinho de preconceito. Isso aí é claro.
Isso aí é claro. Pois é, isso é muito importante a gente trazer para as pessoas que estão ouvindo a gente agora, porque quando a gente desmistifica esse tipo de informação e a gente mostra para outras pessoas o quanto que é possível fazer algo diferente e sair da beira do leito, se for do seu interesse, Sim, faz toda a diferença porque você amplia a sua possibilidade de mercado de trabalho, você amplia suas possibilidades de ganhar mais dinheiro, que é uma das queixas da enfermagem, a gente precisa ser muito claro em relação a isso. Então, empreender possibilita muito mais coisas. Eu confesso, e vou deixar aqui para quem segue lá o canal, sabe o quanto que eu falo de coisas importantes lá e abertamente sobre a minha vida. Eu sofri um certo preconceito de pessoas muito próximas até, quando eu saí da minha residência de cardiologia. Saí não, eu concluí a residência, trabalhava com CTI cardíaco dentro de uma grande rede hospitalar do Rio e decidi abrir minha própria clínica. E ninguém entendeu o que estava acontecendo porque eu migrei para a área de estética. E aí ficavam assim, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Nada a ver, tá perdida no mundo. Muito pelo contrário. Hoje eu exerço muito mais promoção de saúde com redução de circunferência abdominal, pensando nos pós ou uhum, pré-infartados, do que eu fazia dentro da minha própria prática dentro de um CTI. Então é muito a noção ampliada do que é empreender e das minhas possibilidades de orientar e promover saúde. Mas isso é uma construção que eu percebo que a gente precisa levantar a bandeira e mostrar para a enfermagem possibilidades. E que ela vai estar aí numa gama gigantesca, numa infinidade de coisas que a gente pode fazer. Mas o que eu mais percebo, e foi o seu início de fala, a questão da orientação e a questão da empatia. Alguém colocou aqui no comentário a humanização. São palavras soltas que parecem não fazer muito sentido quando a gente está dentro da prática profissional e não enxerga isso, mas que faz toda a diferença quando a gente atinge o nosso contato com o paciente, com o nosso cliente, e ele realmente vê a diferença de ser enfermeira e estar atendendo uhum. essa pessoa de um outro profissional. Então, eu estou muito, muito feliz mesmo com as suas falas, porque elas representam muito para mim e só mostra que a gente está realmente surfando numa onda muito positiva, que eu tenho certeza que só vai trazer bons frutos para a enfermagem. E eu espero que muitos daqui se inspirem em empreender. Então, mais do que isso, é o fato de você ter liberdade. Liberdade e autonomia profissional e o reconhecimento que a gente tanto espera. Então, parabéns mais uma vez pela sua carreira brilhante. Eu desejo cada vez mais sucesso para você. Mas eu não estou encerrando aqui, eu só Ah, preciso verbalizar isso. É... E aí eu gostaria que você falasse para gente, principalmente para quem admira demais o seu trabalho com feridas, uma dica de como começar, então, a empreender nessa área de feridas, que eu vejo que está cada vez ficando maior e que é uma área uhum. muito nossa, né? E agora com tanta tecnologia legal aparecendo, é ozônio, é laser, é um mundo de oportunidades. O que você pode contar pra gente? Eu sempre falo, assim, porque no nosso conselho, a nossa resolução para cuidar de pacientes com feridas não diz se não está certo, não fala assim claramente que para cuidar de feridas tem que ser especialista em feridas, né? Ou estoma, ou enfermeiro com especialidade em enfermagem, em dermatologia. Mas eu sempre falo, se vai surfar nessa área, como você disse, tô parafraseando você, especialize, né? Escolha ou vai para o estoma, que aí eu sempre falo que o foco maior são as estomias, né? E aí você vai trabalhar com as estomias, né? Tanto a parte urinária, respiratória, intestinal, e aí o foco vai ser um pouco maior nessa área, mas não quer dizer que você não vai cuidar de feridas, mas o foco maior são nesses pacientes que a gente precisa também saber cuidar, que é muito interessante, que a gente precisa, tem leis especialmente para eles, a gente precisa cuidar, a gente sabe que Uma área também é uma área também promissora, né? muito promissora, e também não quer dizer que quem também se especializa em enfermagem dermatológica não vai saber cuidar desses pacientes. Só que a gente sabe por isso são duas especialidades, são praticamente focos de forma diferente. Eu, por exemplo, eu tenho um foco maior na parte
de pele. Então, assim, se eu hoje em dia quiser desenvolver um projeto lá na Unirio com foco em estomas, eu vou procurar o ERJ para pedir ajuda. Vou lá fazer um curso de atualização em estomas. É porque tem muito tempo que eu não trabalho com estomas. Eu não tenho vergonha nenhuma em falar isso, porque eu fiquei a vida inteira pele, feridas, né? Tanto na UF foi feridas de membros inferiores. E minha vida inteira, 5 anos na parte hospitalar, lesão por pressão, ferida cirúrgica, queimadura. Então, assim, não tem vergonha. E a gente precisa parar com essa coisa de falar assim, não, porque a gente é especialista, a gente sabe de tudo. E muitas vezes, de verdade, Carol, eu recebo muita pergunta e falo assim, olha, me ajuda em laser. Gente, eu sei algumas coisas de laser, mas eu não sou especialista em manejo de laser. A minha amiga Glícia tá fazendo doutorado em laser. Aí eu falo assim, olha, eu vou te encaminhar para você pedir ajuda para a Glícia, porque a gente não sabe tudo, a gente tem que parar com essa vergonha de querer, sabe, falar que sabe tudo. Então tem tanta coisa que eu não sei e eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Então, assim, tem muita coisa que eu estudo muito, mas tem coisas, assim, de forma tão especial. Então, se eu fizer um projeto que eu vou ter que manejar o laser, eu vou pedir ajuda para a Glícia, e assim como os estomas. Então, assim, veja onde você vai trabalhar. Olha, Sônia, eu vou querer trabalhar com pessoas com estomas. Eu vou falar, então faz uma pós em estoma. E aí procura alguma pós que seja chancelada pela pessoal da estoma. E aí vai, né? Então, assim, mas sempre procura iniciar uma pós com aquilo que você tem noção de trabalhar. Então, assim, porque é muito bom para abrir a sua mente. E junto com a pós, façam os cursos de capacitação, né? E aí tem esses cursos, por exemplo, de laser, que é um curso muito interessante. Por quê? Para você oferecer para o seu paciente, para a sua clientela, né? O que? Esses tratamentos mais adjuvantes, né? Que vão aumentar o seu foco, né, a sua cartela de tratamento e prevenção, né? Então, o laser não é só para tratamento, você pode melhorar a dor do paciente, aí tem o ozônio, aí tem o PRP, tem tanta outra coisa. E você tem a fitoterapia, que eu amo, né? A gente está trabalhando muito com a fito, tem a pele íntegra, tem tantas outras coisas. E aí você vai e para de ser aquele enfermeiro que chega lá e só vai lá e faz o curativo só e vai embora, né? E é isso que a gente tem que aprender a entender e saber que o processo de enfermagem é para todas as áreas do conhecimento e não é somente no ensino público, né? Não é só dentro de uma universidade. Então, quando você atende em domicílio, você está empreendendo e você atende. Então, você vai fazer o seu receituário, você vai ter seu cartão de visita, vai ter seu carimbo, então você vai ser um enfermeiro que você gostaria de ser atendido. Então, assim, se todo mundo fizesse esse exercício, né? Então, assim, olha, se eu estivesse abrindo a porta aqui para atender meu pai, ou para atender meu filho, ou para aquela vacina que você fosse tomar lá né? Fosse aquele enfermeiro que fosse aplicar, fosse você, como você gostaria? Então, a gente fizesse aquele exercício, né, de inversão. Tipo, gente, a gente poderia mudar muitas vezes a nossa assistência. E aí, fazer a consulta, olhar se o paciente usa fralda, orientar em relação à fralda, orientar a oração banho. Ah, mas é isso que se tem, porque se o paciente não toma um banho adequado, ou usa um sabonete adequado, vai abrir ferida. Então, essas são as orientações. Então, é assim que você vai fazer um bom trabalho, vai conquistar o seu paciente, e é esse paciente que você vai ter. E outra coisa, não é para ter o paciente o resto da vida, né? É para ter o paciente quando for necessário, né? Então, as pessoas muitas vezes ficam com aquele paciente, porque não é assim, né? E orientar o paciente para o autocuidado. Essa que é a palavra primordial, né? Então, dentro do processo de enfermagem, a gente escolhe uma teórica. E a principal teórica é a Doroteia Oren, né? A gente pensa assim. E outra coisa, invista em você, invista em estudar, né? A gente tem que estudar para o resto da vida e achar porque fez uma pós-graduação não precisa estudar. Estudar em você, livros e livros e livros, né? Então, eu compro livro, acabei de comprar 3 livros ontem. Então, compra livro, não porque você compra livro, porque às vezes
em um artigo científico, você tem resultados de pesquisa, mas você não tem, por exemplo, coisas, por exemplo, comprei um livro só sobre pele, né? Então, um livro inteiro que fala sobre pele. Então, você não tem material escrito sobre pele. Você tem resultado de um produto sobre a pele, que você encontra no artigo. Mas um estudo que a pessoa pesquisou, tipo, pele, 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 pele. Então, assim, então, para eu dar uma aula, né, de hidratação, eu vou ter que falar da pele, 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 pele. Então, eu vou achar sobre livro. Então, eu comprei 3 livros só sobre pele, né? Então, assim, às vezes artigo é bom para resultados de pesquisa. Se aquele hidratante é melhor do que esse, né? Se aquele produto é melhor do que esse. Então, os resultados são bons em artigos. Então, eu leio artigo sempre, mas muitas vezes os livros são importantes por isso, quando falam mesmo de conceitos, né? Então, por isso que muitas vezes os livros são mais antigos do que os artigos, né? Então, às vezes, o Guyton, que é fisiologia, é de 80, 76, aí não tem jeito, né? Quem estuda fisiologia, você não vai encontrar muitas vezes, só a atualização do livro, né? Enfim. Mas o que? Isso, não deixe de participar de eventos científicos para poder fazer a sua carta de conhecer pessoas. Eu sempre falo, trocar cartão, participar, conhecer produtos, conhecer pessoas, conhecer representantes, fazer o seu briefing, fazer as pessoas, Networking. networking, essa palavra, né? Olha, onde quem é o representante aqui do meu estado? Quem é? Para você conseguir, se você já tem seu NPJ para comprar o produto mais barato, reconheça as pessoas, fazer contato, participar de eventos quando puder, né? Quando acabar isso tudo, participar de eventos é super importante para esse networking. Gente, vocês têm noção. O que eu mais fiz na vida foi networking, né? E aí eu apareci em tudo quanto é evento e chegava, pedir amostra para o hospital que eu trabalhava para fazer essas coisas assim, teste, pedir amostra, enfim, vocês não têm noção. Então, todo mundo na época lá atrás me conhecia e é assim que a gente tem que fazer. Então, eu fiz um estudo de mestrado por conta de networking, porque eu testei produtos no mestrado, eu fiz um ensaio clínico, eu ganhei os produtos de tanto network que eu fiz. Eu perturbei tanto algumas indústrias. Por quê? Né? Porque Maravilhoso. eu fui atrás, pedi, entendeu? Eu ganhei todos os produtos para poder fazer o teste, né? Lógico, o teste foi de bota de una. Eu ganhei todo o produto, lógico, eu não testei marca, eu testei bota de una. E aí eu ganhei, precisava de mais de 600 unidades. Como que eu ia fazer isso no SUS? Eu não tinha. Aí eu ganhei de marca X, Y, Z, enfim, eu fui pedindo. Cada laboratório que produzia, eu pedia 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, entendeu? E aí eu fui pedindo, e assim a gente vai. Perturbei, mandava e-mail para São Paulo, onde produzia, né? Aí ganhei mais de 600 unidades para fazer o ensaio clínico lá no Antônio Pedro. Enfim, a gente vai fazendo assim, né? Então, a gente precisa correr atrás dos nossos sonhos. A gente vai fazendo essa. E aí todo mundo me reconheceu. Depois mandei o resultado para eles, foi favorável. Não foi favorável, né? Como é que foi favorável? O resultado deu igual, né? Tanto a atadura elástica quanto a bota de una. E aí como é que fala? A estatística comparou e deu igual. Então, não foi nenhum malefício para nenhum dos dois. Então, eles ficaram até satisfeitos, depois usaram estudos para poder fazer. Então, assim, eles fizeram porque eles ficavam até com medo de me dar os produtos e ter alguma coisa negativa para a empresa. Mas como eu não falei a Pois é. marca, enfim. Mas eu perturbei tanto que eles me deram. Mas Isso aí, é empreendedorismo. isso, tá vendo? Atitude e iniciativa. E aí saiu um artigo A1 com bota de una. E eles podem usar hoje à vontade o artigo, entendeu? Uau! E aí hoje em dia eles usam o artigo para poder fazer os folhetinhos dele e tudo. Então, para vocês verem, por um lado foi bom para eles. Só que a empresa não enxerga isso, entendeu? Porque eles ficaram com medo do resultado negativo.
entendeu? Mas aí, para um lado, Porque é um custo-benefício que precisa isso, ser pesado, né? Você, como exato, dono da empresa, pensa assim, ela vai trazer uma condição que vai diminuir a minha margem de venda. E aí eles isso. pensaram na questão do lucro deles. Mas é Mas não, incrível. mas eu já, assim, na minha cabeça de pesquisadora, eu imaginava que ia ser uma coisa positiva. Mas aí foi uma coisa equilibrada, entendeu? Mas não foi nem equilibrado, falou assim: usa a bota de una em feridas maiores e a atadura elástica em feridas menores. O resultado foi maravilhoso. Então, tem-se uma indicação para uso que nunca existiu na literatura. Só que a empresa Uau! nunca imaginou, entendeu? Hoje hoje a empresa já pode utilizar. Então, assim, para vocês verem que para a empresa fazer um ensaio clínico é caro, eu fiz de graça, mas eu pentelhei, entendeu? Então, para vocês verem o quanto é importante, só que a indústria ainda não tem essa cabeça Que é empoderada de se de adaptar. uma de uma prática baseada em evidências mesmo. Eu Evidências. acredito que seja um desafio nosso como Brasil, talvez. Estou aqui me arriscando a falar como um problema nacional, mas isso é uma falta de visão, talvez, uma possibilidade de a gente ampliar aí. Quantos estudos a gente poderia fazer se a gente É. tivesse mais essa sacada que você trouxe, dessa Sim, veia aí sim, pesquisadora? isso, e a gente, os enfermeiros, são as pessoas que estudam, que testam os produtos. A gente precisa ter, então, assim, a gente pede para testar e a gente nunca faz os relatos, a gente nunca faz nada, a gente pega e não faz nada com aquilo. É isso que eu quero dizer para Pois vocês, o é. quanto que é importante. Eu lembro que eu já fiz um relato que eu peguei e o frasco do produto era um frasco super difícil de manusear. E aí eu fiz um relato, porque eu era da comissão de curativos, e a empresa trocou o frasco por conta do meu relato. Então, quanto à importância da nossa. Isso é o enfermeiro que faz, porque não é o médico que Com faz, não certeza. é nenhum produto. Então, assim, era super difícil que eu tinha que pegar as minhas duas mãos e puxar o produto. Então, imagina você um curativo super extenso fazer assim com frasco. Eu fiquei com a minha mão doendo. Então, assim, aí eu fiz. Então, assim, não é só receber o produto e a gente. Isso está na nossa resolução, que o enfermeiro pode fazer essas em relação à seringa, em relação a produtos para curar, para qualquer produto na área de saúde. E a gente Eu ia falar isso agora. a gente não valida esse nosso direito. E aí, às vezes, a gente pega, às vezes, uma seringa, uma agulha que está com defeito, a gente despreza e tá nem aí, não faz, não devolve o lote, não faz nada. E aí fica aquele lote lá jogado. Enfim, então a gente precisa, sabe, ter mais assim valor, respaldo Mas com atitude. mais atitude em relação aos nossos deveres. Aí a conversa foi e migrou para outra coisa. Mas é Mas isso, tá né? ótimo. Tudo está relacionado à forma de empreender, e porque a gente entende que empreender é um ato de iniciativa e de resolver problemas. Eu acho que essa é a definição mais atual do que é o empreendedorismo hoje, né? Solucionar coisas ou resolver problemas. Isso aí é uma nuance mesmo de perspectiva. Mas eu vejo, e aí eu posso falar com muita tranquilidade, que a equipe prefere reclamar do que Uhum. chegar e fazer um bom relato do porquê que aquele dispositivo não funcionou bem, já que você é o profissional habilitado, capacitado e o que mais usa aquela determinada situação. Vi muito isso acontecer, e aí reclamava da seringa, reclamava da agulha, reclamava da sonda, enfim. E aí poderia sim ter mais atitudes. Já adorei isso, vai virar tema para o próximo vídeo. Atitudes em relação a Uhum. dispositivos. Ó, que delícia. Insights Ótimo, ótimo. acontecendo na nossa live. A gente está na reta final, dos nossos últimos Hum, minutos. passa E aí, rápido. pois é, papo gostoso passa rápido. Já deixo aqui um convite aberto para quando você quiser. Estou às ordens para te receber inúmeras vezes mais. E eu gostaria que você dissesse para gente algo sobre consultoria, mentoria, que também é uma forma de empreender e que você também domina essa área com bastante maestria. E aí, já finalizando sua fala, já que daqui a pouco o Instagram corta a gente. É, hoje em dia, isso é muito comum, né? Mentoria, consultoria, inclusive nas redes sociais, né?
utilizando essa plataforma, não só as redes sociais, mas utilizando a internet por alguma outra forma, e a gente tem qualquer outra plataforma que seja por vídeo, enfim, é uma estratégia muito interessante, né? Que pode ser utilizada também por quem tem experiência, e é uma estratégia muito grande e importante de empreender, né? Que você acaba ajudando outras pessoas a, a entrar nessa área, entrar nessa área de dermatologia, de enfermagem dermatológica, ou também ajudando quem tem, e aí pode ser também até utilizando, pensando na teleenfermagem ou a teledermatologia. E aí você também pode ajudar alguém, ou um amigo enfermeiro que também já é especialista, que trabalha nessa área, que tem alguma dúvida ou que já tem, não é uma consultoria direta para, por exemplo, pensando em ele quer abrir uma clínica ou um consultório em si, mas ele já trabalha, já abriu, enfim, mas ele quer tirar alguma dúvida em relação a algum caso clínico, enfim. Então, tem essas duas vertentes. Então, pode ser alguém que queira uma ajuda para um caso ou uma prescrição por exemplo, de um fitoterápico. Então, por exemplo, eu ajudo muito num grupo de prescrição, né? Então, a gente tem um grupo de prescrição, eu junto com a Gabriela, que é a farmacêutica, a gente tem um grupo de prescrição para fitoterápicos, né? Tópico, uso tópico, lógico, a gente não faz nada via oral, é para uso tópico, para feridas e pele íntegra, né? E aí a gente ajuda com essa consultoria via online para os enfermeiros que fizeram nosso curso, então a gente ajuda muito na prescrição dessas formulações tópicas. E também, fora isso, eu ajudo também na orientação de alguns casos. Lógico, eu tento o máximo possível entender que isso é dentro de um processo de enfermagem, que tem que entender o todo, enfim. Mas, assim, o máximo que a gente tem que entender é que passa por um paciente, passa por uma consulta de enfermagem primeiro, que não é nada naquele caso assim, mandou a foto e pronto, né? Então, teve uma avaliação prévia do enfermeiro primeiro, esse enfermeiro, ele é especialista na área de enfermagem dermatológica, e aí sim tem uma ajuda, né? Não é uma consulta minha por foto, não é bem assim que funciona, tá? É uma ajuda minha para um caso que já está em avaliação para um enfermeiro, que é especialista na área. Tá? E muitas vezes eu ajudo um enfermeiro que está querendo montar o seu consultório, enfim, precisa ajuda nessa construção da carreira, né? Então eu ajudo um pouco nessa parte de montar o seu Instagram, que tem uma dificuldade nessa parte de marketing, consultoria de imagem para o Instagram e montar o seu consultório, enfim. Porque muitas vezes ela está precisando daquele start para começar, tem um pouco de nervosismo nesse começo. E aí precisa de aumento desse start aí para começar. De uma grande injeção de ânimo. Olha só, Isso. mais uma vertente de empreendedorismo no portfólio de sucesso de doutora Alcione Abreu. Cada vez que eu ouço você falar, e isso não é só para a gente fazer nenhuma tendência aqui no Instagram, mas quando eu via você nas reuniões ou nas palestras, e eu lá quietinha na plateia, eu ficava assim, gente, Ah, essa mulher é incrível. E aí ah, agora aqui ouvindo você falar, eu vejo que realmente você é incrível. Incrível por essa sacada, por essa visão amplificada das oportunidades que a gente tem como enfermeiro. Então, realmente, eu tenho mais ainda que te agradecer por abrir sua agenda, por abrir